Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, bom dia! Você está na Rádio Mais e FMG. Eu sou Márcio Ferreira e esse é o programa Extensão Entrevista, aqui nessa manhã, conversando com o tema A Pesquisa Científica no IFMG. O programa Extensão Entrevista de hoje conta com a presença do pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG, Fernando Braga, que vai nos contar um pouco da importância da pesquisa científica e da pós-graduação na nossa instituição. Então eu convido você a acompanhar o programa de hoje, porque o assunto é muito importante. Fique com a gente até o fim. Fernando Braga, bom dia, bem-vindo à Rádio Mais e FMG. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais e FMG, satisfação enorme estar aqui com você hoje. Nós é que agradecemos a disponibilidade de estar com a gente conversando sobre esse importante tema, o tema A Pesquisa Científica no IFMG. Fernando Gomes Braga é licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Geografia e doutorado em Demografia, também pela UFMG. Atualmente, é pró-reitor de uma das áreas finalísticas do IFMG. Fernando, no IFMG, desde 2008, você teve uma longa trajetória como docente no campus de Ouro Preto, onde, inclusive, você foi coordenador do PIBID, que é um dos importantes projetos que temos para a formação de professores. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre a sua experiência no magistério. Conta um pouquinho para nós dessa sua carreira, como surgiu a docência na sua vida? Bom, docência, eu acho que ela iniciou inspirado pela trajetória do meu irmão, que escolheu, né, como profissão para ele o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e abriu para mim essa possibilidade de enxergar a docência como uma profissão. Só que eu sempre fui de humanas, né? Eu nunca curti muito essa área das biológicas, não. Então, sempre gostei muito de história, né, geografia, e ao estudar, né, as profissões, o curso de geografia, né, ressaltou para mim, fiquei apaixonado com o relevo, as populações, né, os mapas, as interações entre o social e o natural, e mergulhei de cabeça. Então, desde 2003 eu exerço a docência, né? Já trabalhei como professor substituto no estado, trabalhei em cursinhos pré-vestibulares, trabalhei em universidades privadas e realizei aquele sonho de todo mundo, né, que está aí nessa luta, né, na academia, de conseguir um cargo federal, né, numa instituição importante como o IFMG. Fiz o meu concurso em 2006, né, e entrei no IFMG Ouro Preto. Ainda era Cefet Ouro Preto à época, no finalzinho do ano de 2007, né, um momento muito, muito feliz da minha vida, né, um momento importante profissionalmente, né, tanto pela possibilidade de trabalhar ensino, pesquisa e extensão, né, como um servidor público federal, né, com autonomia, com um bom salário, né? Somos bem recompensados na rede federal, então foi um momento muito feliz, né? Como é para todos. Estamos aí, né? Ouro Preto foi um momento fundamental na minha vida, de amadurecimento, de evolução na carreira, né? Trabalhei lá em todos os níveis de ensino, dei aulas para a meninada do ensino médio integrado, que, né, fiquei apaixonado em trabalhar com esse nível de ensino, né, uma relação muito boa com os alunos muito bons lá no campus Ouro Preto. Montamos lá o curso de licenciatura em Geografia, né, que foi outra experiência ímpar na minha vida, né, de constituir desde o zero uma licenciatura. Fui coordenador dessa licenciatura por um período, acho que de 2 anos, e também tive essa experiência, né, que você comentou aí, do PIBID, de orientar uma turma de 20 estudantes numa relação muito interessante com professores da rede estadual, né, dos meninos estarem ali desde os primeiros momentos da docência
acompanhando aulas, fazendo projetos junto com os estudantes. Foi uma experiência riquíssima para mim. E em 2017 recebi esse convite do professor Kleber para... estava afastado para o pós-doc, à época, voltando de Portugal. Eu passei um tempo lá na Universidade do Porto, e assim que regressei, recebi esse convite do professor Kleber para assumir a pró-reitoria. Então, desde então, eu estou um pouco afastado da docência, né, só as atuações mais pontuais, mas muito feliz também, né, com essa nova fase aí, né, na gestão. Fernando, nós precisamos também ressaltar os seus méritos enquanto pesquisador. No ano de 2012, você recebeu o prêmio CAPES de Teses, que é uma condecoração muito significativa no país, com um estudo sobre o fluxo de migrações no Brasil. Conta pra gente também um pouquinho sobre essa premiação, essa sua pesquisa. Bom, essa pesquisa do meu doutorado, na verdade, é uma continuação de uma linha de pesquisa que eu tive a felicidade de ter um encontro, né, com o professor da UFMG, o professor Ralfo Matos, que foi meu mentor ali desde o terceiro período da faculdade, né, e ele é da área da geografia da população, e ele me apresentou esse tema, né, o tema das migrações, o tema da reflexão sobre os fluxos populacionais no território brasileiro. Então, desde o início da minha trajetória acadêmica, eu lido com esse tema, né, comecei lá com a iniciação científica, né, com as bolsas de iniciação científica do CNPq, e a importância, né, desse tipo de fomento na ciência, desde os momentos iniciais, né, da trajetória na graduação. É assim que a gente forma pesquisadores no Brasil, não tem como, né, não tem outro caminho que não seja esse. E por conta desse investimento, da possibilidade de seguir fazendo pesquisas com bolsas, né, fui me mantendo na graduação dessa forma, né, estudando e trabalhando ali nos laboratórios e avançando nesse tema. Então, fiz o meu mestrado também nesse tema, e eu tomei a decisão de tentar me especializar mais na análise quantitativa, e por isso vislumbrei a sair da geografia, né, e fazer uma formação mais verticalizada no próprio assunto da demografia. Então, eu ingressei no doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas, né, no Departamento de Demografia, no CDPLA, e continuei no mesmo tema, na verdade, né, mas a formação em demografia é uma formação muito específica, né, a gente nem tem curso de demografia em graduação, né, no Brasil, só no nível da pós-graduação. Então, você faz uma imersão nas componentes da dinâmica demográfica, que é a migração, a fecundidade, a mortalidade, e eu segui nesse estudo da migração, utilizando a perspectiva da análise de redes para compreender como se organiza no território, né, como os próprios fluxos migratórios organizam as relações espaciais no território. Então, fiz uma reflexão, né, tanto sobre a migração interna, sobre a redistribuição da população das pequenas para as médias e grandes aglomerações urbanas, como também fiz uma reflexão sobre fronteira, também pensando nos fluxos migratórios internacionais, nas trocas entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Então foi um trabalho muito exaustivo e foi uma felicidade enorme para mim ao final do meu período de doutorado, depois que defendi, o departamento decidiu indicar a minha tese como a melhor tese, né, da minha turma. Então a UFMG, né, me premiou, né, e com isso, né, dentro da área de planejamento urbano, regional e demografia, e com isso eu fui indicado, né, para o prêmio CAPES de tese, né, e concorri no resto do Brasil dentro dessa temática do planejamento urbano, regional e demografia, né, e logrei êxito em ser o premiado, né. Foi uma sensação ímpar, né, muito especial ir lá em Brasília receber esse prêmio, e foi o prêmio que me permitiu também fazer o meu pós-doutorado, né, com ele, além do prêmio, a gente recebe uma bolsa de pós-doutorado, em que eu segui também nesses estudos, né, de migração. Aí eu fiz parte na UFMG, parte na Universidade do Porto, mas é isso, né, pesquisa é minha paixão, esse tema é o que me inspira, é o tema, né, que eu realmente me especializei, né, fiz muitas leituras, tenho muita experiência e é o meu lugar de conforto, né, é o que eu gosto de fazer, é onde eu perco a noção do tempo e faço o que me deixa feliz. Fernando, você como pesquisador da área
de migração. Você consegue destacar no país agora algum movimento expressivo, relevante de migração? A gente teve há algumas décadas, né, principalmente o Nordeste, a população do Nordeste descendo para o Sudeste. A gente enxerga nesse momento, seja por qual motivo for, algum outro movimento de migração interna no país? Então, a gente tem algumas dinâmicas relativamente novas, né? Quando eu digo novas, alguma coisa entre duas e 3 décadas, né, para a composição do território, né? Isso não é muito tempo. Uma que é importante como um reflexo desse movimento de êxodo rural, essa transferência populacional no Brasil das áreas urbanas para as áreas rurais, né, ela aconteceu desde meados do século XX até, com muita força, até ainda meados da década de 80, a gente observa que existe um movimento de retorno migratório, né, que em alguma medida é reflexo desse grande fluxo, né, populações que uma vez no passado, seja diretamente, seja por etapa, né, foram saindo de áreas rurais e se transferindo gradativamente para áreas urbanas maiores, tem experimentado, né, já há alguns anos esse movimento cresce, um retorno para suas, seja para os municípios de nascimento, seja para os estados de nascimento. Isso, em alguma medida, gera um pouco de espraiamento da população, né, de redução da forte polarização de algumas grandes áreas urbanas em favor de áreas anteriores, né, emissoras de migrantes, né, fortes emissoras de migrantes. Então, esses movimentos vêm Nordeste, Sudeste, né, rural, urbano, eles não têm mais aquela força que eles tinham, e o que a gente vê hoje é um padrão mais forte de dispersão populacional no entorno de grandes núcleos urbanos. Você vê Belo Horizonte, né, que é o caso aqui, a cidade onde eu vivo, já há muitos anos tem uma população, né, o centro, o município de Belo Horizonte, continua com uma população muito similar, né, uma outra variação, mas o seu entorno, né, a região metropolitana, e aqui em Belo Horizonte a gente ainda tem o colar metropolitano, a gente vê um aumento muito expressivo, né, do seu tamanho populacional em função da própria dispersão urbana, né. Então a gente tem esse movimento, né, de formação de cidades-região, facilitado aí por melhoria dos meios de transporte, né, pelo desejo de viver mais distante. Agora a gente está experimentando também, provavelmente nós vamos experimentar com muita força, né, uma migração acelerada para o teletrabalho, e isso vai permitir um descolamento entre lugares de moradia e trabalho, e provavelmente vai ampliar a força da dispersão urbana, como a gente já vê em outros países, né, onde o tecido urbano, por exemplo, de Los Angeles, é quase como um tabuleiro de xadrez, né, da grande região de Los Angeles. Está muito disperso no território, porque as pessoas vão morando cada vez mais distantes daquele grande núcleo, porque conseguem se articular, né, entre trabalho e estudo em uma grande mancha urbana, né. Depende muito de como vai evoluir a nossa infraestrutura de transporte, né, a capacidade da população de fazer a mobilidade diária, semanal, né. Quanto mais bem estruturado foi esse arranjo, né, de fluxos de transporte, mais disperso, eu acredito, vai se tornando, né, o tecido urbano no Brasil. Acho que é por aí, né, alguma coisa que eu possa destacar. Você que está ouvindo a Rádio Mais IFMG, nós estamos conversando com o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG, Fernando Braga. Vamos falar sobre pesquisa científica. Como um pesquisador reconhecido e agora também como pró-reitor de pesquisa, conta para o nosso ouvinte a importância que a ciência tem no desenvolvimento de uma nação e, mais ainda, a importância da universidade pública para a ciência, o que inclui o IFMG. Você entende que o investimento na pesquisa brasileira ainda é muito pequeno comparado às grandes potências mundiais, Fernando? Márcio, talvez a gente nunca viveu um momento onde essa pergunta fosse tão importante para a compreensão geral da população. Então, assim, é uma alegria poder falar disso com a nossa comunidade. Nós precisamos, né, nós vivemos um momento em que alguns setores da sociedade têm, infelizmente, né, desvalorizado e relativizado a importância do conhecimento científico, e a universidade pública também, né, não passa a ser o
melhor momento, né, em termos de investimento e até de reconhecimento por parte também de alguns setores da sociedade. Então, é muito importante a gente falar disso, a gente fazer a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, e hoje tem se tornado cada vez mais importante também fazer a defesa da ciência, da produção de conhecimento, em todos os aspectos. Posso dizer o seguinte, a humanidade não avança sem ciência, né? Porque a ciência, o que move a ciência é a pergunta, né? A pergunta, ela pode ser feita por todos nós, né? Todos nós podemos nos questionar a respeito das questões, mas a ciência nos oferece método, né? Cada vez que a ciência avança, ela avança porque trabalhamos com método, a gente faz uma pergunta, a gente levanta hipóteses, a gente testa essas hipóteses e a gente chega a conclusões, né? Cada nova conclusão nos impulsiona para mais perguntas que podem ser testadas, averiguadas, e isso produz avanço, né? Isso produz pequenos avanços no dia a dia, às vezes produz avanços gigantescos, né? A palavra da moda aí é disruptivos, mas sem valorizar a produção do conhecimento científico, né? O rigor do método científico e os ganhos que a gente tem, né, com a produção de conhecimento, nenhuma nação vai para frente. E isso é valorizar a educação, em última instância, é valorizar a formação de pessoas, de seres humanos, críticos, conscientes do seu espaço, do seu ambiente, conscientes da sociedade em que estão imersos, das relações sociais em que estão imersos. E é muito curioso que, às vezes, a gente não consegue fazer a conexão, né, acha que pode haver um gasto altíssimo, né, em educação e ciência, ao que parece, alguns dos nossos governantes, na medida que vem cortando o orçamento da pesquisa científica, né, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é cada vez menor, o orçamento do CNPq é cada vez menor, parece não fazer a conexão entre o aumento da nossa competitividade enquanto nação e os avanços que a ciência produz. Cada pequeno avanço, pequeno desenvolvimento, né, quando colocado à disposição da sociedade, paga muitas e muitas vezes, né, o investimento que foi feito em educação nos últimos anos, né. Para falar de um exemplo muito simples, né, a gente tem o pré-sal, né, o quanto desenvolvimento da tecnologia que permitiu a prospecção do petróleo em águas profundas vai render, né, de retorno ao Brasil na exploração de petróleo para as próximas décadas. Paga todo o investimento que já foi feito em ciência e tecnologia nesse país, né. Imagina se fosse feito mais investimento, se a gente estivesse dando condições robustas, né, para a gente não perder cérebros para outras nações, na verdade, para a gente atrair cérebros para cá. Então, é muito importante a gente falar disso, é muito importante a gente valorizar o conhecimento científico, e é importante também a gente ter clareza de que, não só aqui no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, é na universidade pública que a pesquisa básica e os estágios iniciais da pesquisa aplicada acontecem. É assim em todo lugar do mundo. Então, cada grande invento, né, que em algum momento pode dar um retorno bilionário, né, a gente tem aí tantos exemplos importantes, né, por exemplo, né, a gente vê muitos vídeos aí no YouTube, o pessoal mostrando a tecnologia que está por trás hoje de um celular, né, essa tela de touchscreen, a questão da conexão com a internet, tudo isso surgiu na universidade pública, tudo isso surgiu com fomento público e gradativamente foi sendo apropriada pelas empresas, né, para o desenvolvimento de produtos para o consumidor final, e o que é ótimo, né, isso é excelente, essa interação entre academia e sociedade, academia e empresas, né, para que o conhecimento que a gente produz na academia seja transferido, apropriado, né, em benefício da sociedade, para aumentar a competitividade das nossas empresas, isso tudo é excelente, mas a gente nunca pode perder de vista isso, né, que tudo começa na universidade pública, lá no cientista, nos testes, na bancada, no trabalho de desenvolvimento teórico, isso tudo leva muito tempo, né, para uma tecnologia final chegar às mãos de um usuário, muito esforço foi feito, né, para um medicamento salvar vidas, muito esforço inicial foi feito, no plano teórico, nos testes in vitro, e a maioria desse esforço inicial, que é caro, que despende tempo, é feito na universidade pública, é feito com recurso público.
Então, acredito que é momento, né, da sociedade brasileira realmente ficar muito sensibilizada com a importância disso, né? A gente fica imaginando se a gente não tivesse tido tantos cortes, né, nos últimos anos, nos investimentos em ciência e tecnologia, será que já não teríamos uma vacina nacional em circulação? É possível. Então, agora é momento, né, da gente falar disso e fazer sempre, né, a defesa da universidade pública, né, e a defesa da ciência, né, e da importância dela na nossa vida. Ela não é a única dimensão da vida, né, inclusive quando a gente trabalha no instituto com os estudantes, a gente trabalha na perspectiva de uma formação integral, né, o conhecimento científico é uma dimensão fundamental da nossa vida, mas a produção cultural também a dimensão das relações sociais também então nós temos que valorizar, né, cada dimensão aí da nossa vida, e é momento, né, da gente dar toda a importância necessária para aquelas pessoas que fazem ciência, para aquelas pessoas que produzem conhecimento. Conversando aqui com Fernando Braga, no programa Extensão Entrevista. Fernando, a pesquisa é fortemente alimentada pela pós-graduação, pois é de lá que saem os pesquisadores. Como está hoje a pós-graduação do IFMG? Sabemos que já são ofertados diversos cursos de especialização e agora também temos despontado na oferta de mestrados. Conta pra gente. Então, Márcio, esse é um ponto muito importante que você levantou. Eu sempre falo com os servidores que nós precisamos lançar esse olhar, né, para duas dimensões importantes. A primeira pesquisa como uma dimensão formativa dos nossos estudantes, e a gente faz um investimento importante, né, nas nossas bolsas de iniciação científica, nos projetos propostos pelos nossos servidores, nos campi, e nesse trabalho contínuo, né, como eu contei aqui o meu exemplo, tantos outros exemplos, eu já tive também a felicidade de orientar bolsistas de iniciação científica, e esse pessoal depois seguir a vida, seguir a carreira acadêmica, né, ir atrás de um mestrado, ser pesquisador, ser professor universitário, então, assim, a pesquisa como dimensão formativa, né, inclusive, até no próprio currículo, né, é um elemento fundamental, e a gente faz um papel importante nisso, e a gente não pode abrir mão desse papel. Mas o esforço que eu acredito que a gente precisa realmente fazer no IFMG, porque temos uma história, uma tradição nos cursos de nível médio integrado, né, temos ainda um esforço inicial na pós-graduação, de prosseguir nesse sentido, de tentar apoiar os servidores na proposta de novos cursos de pós-graduação, porque é isso, né, é na pós-graduação que a gente efetivamente dá a formação final para um cientista, né? Ele pode vir ali da iniciação científica, do primeiro contato com o pensamento científico, com o método, mas é nesse esforço de construir, né, uma pesquisa própria, né, que resulta num trabalho final de um mestrado, no trabalho final de um doutorado, que a gente realmente forja um pesquisador. E são essas pesquisas, né, que têm aí um prazo maior de duração, maior tempo e possibilidade de fazer os testes, os levantamentos, os experimentos, né, na parceria com o pós-graduando e o professor orientador, que a gente consegue realmente amadurecer, né, linhas de pesquisa e efetivamente fazer aquilo que eu falei aqui, né, que é fazer a transferência do conhecimento para a sociedade, seja a partir da própria divulgação científica, né, nos periódicos, nas publicações de grande alcance, seja também no desenvolvimento de novas tecnologias e na transferência dessas tecnologias para a sociedade. Então, a pós-graduação é um elemento fundamental para o fortalecimento da política científica, né, tanto no IFMG como qualquer outra instituição, e a gente vem fazendo esse trabalho, né? Eu preciso ressaltar a importância do trabalho anterior, né, do professor Neymar, que foi o pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação que me precedeu, e também do professor Pablo, que foi o diretor de pós-graduação, né? Juntos eles, né, durante o trabalho que eles realizaram,
Foram 3 propostas aprovadas na CAPES de mestrados, né? A gente tem agora no IFMG, né, o mestrado em Bambuí, que já está em funcionamento, temos o mestrado em Formiga, que abriu a sua primeira turma, e vamos agora também abrir aí a primeira turma do mestrado em Geografia, né, ensino de Geografia, do qual, muito alegremente, né, eu sou professor. Então, infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente tem, né, tanto ano passado como nesse ano, a CAPES cancelou o edital do APCN, né, que é o edital que faz a seleção de novas propostas de pós-graduação, e a gente tem feito conversas, né, a gente tem feito contatos com grupos de professores, tentando fortalecer certas linhas de pesquisa, temos trabalhado agora mesmo, né, temos um edital aí aberto para estruturação de ambientes de pesquisa coordenados por grupos de pesquisa que trabalham com linhas específicas, né, a nossa ideia enquanto a gente não tem uma PCN, né, as propostas ainda tem que aguardar esse novo momento para a gente propor a abertura de novos cursos de pós-graduação, a gente fazer esse trabalho nos bastidores, né, de diálogo, para construção de propostas, de fortalecimento dos grupos por meio de investimento direcionado em determinadas linhas de pesquisa, e a gente entende também que a pós-graduação lato sensu, além da importância fundamental que ela tem na formação profissional, né, na formação continuada, e a gente quer, né, também sempre, né, poder investir em aumentar esse nosso portfólio, né, de cursos de pós-graduação lato sensu, mas a gente entende também que ele é um passo importante, né, para fortalecimento de grupos de pesquisa, fortalecimento de linhas de pesquisa, na medida que a produção dos estudantes da pós-graduação lato sensu também ajuda, né, a aumentar, ampliar a produção dos orientadores, a amadurecer certas estratégias e linhas de pesquisa, como a gente tem visto, né, aí no caso do campus de Arcos, né, com a pós-graduação em docência, que já formou centenas de pessoas do Brasil inteiro, não só, né, como eu disse, né, não só essa formação é fundamental e já cumpre um papel essencial na vida dessas pessoas, mas a gente tem visto esse curso também promover, né, um desenvolvimento de uma maior produtividade dos docentes orientadores, né, um desenvolvimento da própria linha de pesquisa em educação, e é exatamente isso que a gente quer, né, mirar nesse fortalecimento, para que a gente tenha a oportunidade de ofertar mais cursos de pós-graduação em stricto sensu no IFMG. Né. São muitos desafios, né, desafios na área de orçamento, tanto o nosso interno, como o desinvestimento nas agências, né, os desafios que a CAPES tem vivido e a gente tem acompanhado, mas seguimos firmes aí, acreditando no trabalho que a gente faz, esperando que os pequenos resultados que a gente tem mostrado para a sociedade, né, façam a diferença, né, e nos dê a oportunidade de valorizar cada vez mais esse trabalho. A equipe técnica e docente do IFMG segue trabalhando na proposição de novos cursos de pós-graduação, como o Fernando tem falado aí. Então, 2022, a comunidade pode esperar alguma novidade, né, Fernando, em termos de novos cursos de mestrado e doutorado, não é isso? Bom, a gente tem trabalhado nessas propostas, né, na elaboração, a gente está, como eu falei, né, conversando com alguns grupos, tentando fazer orientação na escrita de alguns projetos. A gente precisa que a CAPES, né, tenha a possibilidade de abrir, né, novos credenciamentos. A gente, no caso dos cursos de mestrado e doutorado, é um pouco diferente da aprovação dos outros cursos no IFMG, né, nos cursos de graduação, de cursos técnicos, a gente faz um processo interno e, ao final, se aprovado, né, no Conselho Superior, o reitor já pode assinar a portaria e o curso funciona. Depois o MEC vem, né, e faz a avaliação e o curso fica aprovado pelo MEC. No caso da pós-graduação, mestrado e doutorado, esse processo já inicia com uma aprovação direta da CAPES, e por isso o edital da CAPES, né, o APCN. Então,
mas posso garantir, né, que no ano de 2022, né, abrindo o edital APCN, né, teremos sim novas propostas, né, pois estamos trabalhando aí firmemente para isso acontecer. É importante destacar isso, né, que apesar de todo o empenho, trabalho aí da equipe técnica, de docentes, né, é preciso esclarecer aos nossos ouvintes que os cursos de mestrado e doutorado são regulados pela CAPES. Então, além desse trâmite interno, todo esse trabalho, essa dedicação interna, eles precisam também deste aval externo. Vamos falar sobre ensino verticalizado, essa que talvez seja uma das características mais fantásticas dos institutos federais. Nós oferecemos curso de capacitação profissional, cursos técnicos integrados ao ensino médio, curso de graduação e também pós-graduação de altíssimo nível. Mas sabemos que os institutos atuam principalmente na pesquisa aplicada. Explica para os nossos ouvintes a diferença entre pesquisa básica e a pesquisa aplicada, que é o foco principal do IF. A inovação e tecnológica, que também é coordenada pela Pró-Reitoria, que você está à frente, tem ligação direta com isso, Fernando? Boa pergunta, Márcio. Essa questão entre pesquisa básica e aplicada, ela é recorrente, né, não só entre os nossos estudantes que estão aí iniciando na pesquisa, mas até nos nossos debates no comitê de pesquisa, com os servidores, com os pesquisadores. O trabalho que a gente vem tentando fazer, e queria até destacar um documento que escrevemos junto com o comitê de pesquisa no ano passado, por ocasião do lançamento, né, fizemos ano passado, no início desse ano, um lançamento inédito, né, de um edital unificado para fomentar bolsas de pesquisa no IFMG. Ele foi resultado de uma discussão aí que durou quase 6 meses, junto com o comitê de pesquisa, em que fizemos realmente assim, um aprofundamento da nossa visão a respeito do que é a pesquisa, de como aplicar esses conceitos para fazer a seleção de bons projetos de pesquisa no IFMG, e tivemos a alegria de conseguir chegar em um edital de pesquisa que vem sendo agora, né, que foi divulgado a todo o IFMG e que vários campos estão usando, né, o mesmo texto, mesmos critérios, mesmos conceitos, que a gente achou isso muito importante. No contexto desse edital, nós fizemos um texto, né, que está aí divulgado para a comunidade, que trata sobre essa questão da aplicabilidade na pesquisa, né, porque temos lá na nossa lei, né, efetivamente a indicação de que a pesquisa a ser realizada nos institutos federais é a pesquisa aplicada, e isso gera, né, podemos dizer até assim, algum desconforto, né, entre os nossos pesquisadores que se identificam, né, na linha da pesquisa básica, e assim, tentando fazer uma diferenciação aqui bem rasteira, digamos assim, a pesquisa básica seria aquela que ela não está focalizada num desenvolvimento imediato, né, de algum produto ou processo, mas num avanço do conhecimento a partir, né, da investigação, da teoria, de experimentos em níveis iniciais, enquanto a pesquisa aplicada, estaria com foco totalmente no desenvolvimento, né, de algum produto e processo, e para isso a gente tem até alguns estimadores, né, a gente tem uma medição, né, que é a Technological Readiness Level, que tem 9 níveis, né, no sentido de medir em que ponto estaria, né, uma pesquisa no desenvolvimento da tecnologia, desde os iniciais experimentos de bancada até passando pelo protótipo, até chegar no produto final já disponibilizado, e a pesquisa aplicada estaria aí nesse campo, né, do desenvolvimento e já entrega direta de algum produto, né. Alguns mais radicais até diriam que pesquisa aplicada precisa terminar com a emissão de uma nota fiscal, né, que é uma visão até um pouco radical, na minha opinião. E o que a gente tenta expor nesse documento para a comunidade do IFMG, e eu convido todos a ler, é que na hora de trabalhar, né, o exercício da pesquisa no Instituto, a gente está falando não de uma dicotomia entre pesquisa básica e aplicada, como se existisse uma muito claramente distinta da outra, mas a gente está trabalhando realmente em uma faixa, né, onde a gente pode falar de aplicabilidade. E daí, nesse sentido, é importante destacar que os institutos federais, eles têm, né, no seu DNA, na sua formação, a
o destaque para a importância da aplicabilidade na pesquisa. Então, a gente faz essa discussão nesse documento, tentando mostrar que esse negócio não é, né, preto no branco, né, existe toda uma gradação, onde a gente pode falar de níveis iniciais de aplicabilidade, né, até uma aplicação que possa realmente redundar, né, no desenvolvimento de um produto final. E aí a gente até tem, né, o que chama-se, né, avançando aí para a questão da inovação, né, chama-se aí de pipeline, né, da inovação, que é realmente esse movimento que a gente precisa fazer dentro da instituição de concatenar as nossas diferentes iniciativas. Então, numa situação ideal, né, a gente precisa trabalhar de forma indissociável, fazendo as ideias passarem, né, pelas diferentes dimensões da nossa atuação, né, as questões podem aparecer no currículo, né, nos cursos e serem desenvolvidas, as boas ideias podem se transformar, né, em projetos de pesquisa, os projetos de pesquisa, uma vez finalizados, né, com resultados, podem se constituir, né, em iniciativas de divulgação científica na linha da extensão, ou eles podem também, se forem, né, se transformar no desenvolvimento de produtos e processos, caminharem para o sentido da incubação de empresas, né, para o desenvolvimento de tecnologias a partir, né, de uma incubação, né, acompanhada pelos nossos professores. Então, é nesse sentido, né, todas essas coisas precisam estar interrelacionadas e caminhar, né, dentro dessa nossa atuação indissociável, né, por hora no ensino, por hora na pesquisa, por hora na extensão. Fernando, nós sabemos que a agenda dos pró-reitores, assim como aqueles que trabalham na gestão de forma geral, é sempre muito atribulada. Mas mesmo assim você conseguiu um tempinho para atuar como professor e autor de um curso de formação continuada que muito em breve também será ofertado na plataforma Mais IFMG, assunto que nós já tratamos inclusive aqui no Extensão Entrevista com o pró-reitor Carlos Bernardes. Esse seu curso, né, é um curso sobre análise populacional. Conta pra gente, para os ouvintes da Rádio Mais IFMG, sobre esse curso, como é que ele será organizado e o que as pessoas podem esperar dele. Ok, Márcio. Então, esse curso eu vi como uma oportunidade de voltar à demografia, fazer uma rápida imersão no tema da população. A gente vem para o trabalho na gestão, é um trabalho bom, é um trabalho gratificante, mas realmente ele nos afasta, né, do nosso ofício diário como professor. E eu vi uma oportunidade muito boa no Mais IFMG, por também acreditar nessa proposta, né, da formação continuada, da gente se tornar um centro de referência em atualização profissional, né, já somos uma referência fundamental em Minas Gerais na formação dos estudantes no nível técnico e graduação, e queremos, né, ocupar esse espaço também na atualização, na qualificação profissional, e eu acho que o Mais IFMG tem aberto essa porta, né, de forma brilhantemente conduzida aí pelo professor Carlos Bernardes e a sua equipe na ProEx. Esse curso, ele trata, ele é direcionado, né, aos professores da educação básica, que desejam fazer um aprofundamento nos temas da demografia, para trabalhar mesmo em sala de aula. Então, eu tento fazer ali uma imersão nas fontes de dados, e na crítica às fontes de dados, inclusive tentando mostrar para os professores alguns portais onde eles podem entrar, baixar informações, baixar relatórios, seja para falar da população mundial, né, no caso do site da Divisão de População das Nações Unidas, seja no caso do Brasil, né, para falar de população, né, para trabalhar dados de população, né, no site do Sistema de Recuperação Automático do IBGE, que é o SIDRA, e também no caso das estatísticas vitais, na base de dados do Ministério da Saúde, que é o DataSUS, que é uma base também muito importante. Então, eu trabalho, né, as bases de dados, a crítica às bases de dados, as formas de acesso, e finalizo o curso com
uma explicação, né, mais detalhada das formas de cálculo dos principais indicadores em demografia. Então, a gente trabalha com os indicadores básicos, né, a construção de uma pirâmide etária, a construção das taxas brutas, e aí aprofunda um pouco mais, no caso da fecundidade, né, na taxa específica de fecundidade, no caso da mortalidade no cálculo, né, no procedimento de cálculo da esperança de vida a nascer, e fecho com o meu tema, né, que é as migrações, mostrando como é que opera uma matriz de trocas migratórias para chegar no cálculo do saldo migratório, de uma taxa líquida de migração. Então, acho que, acredito, né, que pode ter um bom proveito a professores, especialmente os professores da área de ciências sociais, que talvez passam, né, muito rápido por esse tema na sua formação, em graduação, e esse curso aí, mas é um curso de 30 horas, né, que pode ajudar alguns professores a fazer um aprofundamento. Né. Muita expectativa do lançamento do meu curso, né, na plataforma. Em breve, então, na plataforma Mais IFMG, o curso do professor Fernando Braga, que fala sobre análise populacional. Lembrando que todos os cursos da plataforma são gratuitos, abertos a toda a população, não só público interno do IFMG, e com certificado. Fernando, como é que você vê essa iniciativa de democratização do conhecimento promovido pela plataforma Mais IFMG? Eu acho que é o momento certo para fazer, né? A gente tem vivenciado esse momento da educação em que o dinamismo na formação profissional, né, ele é cada vez maior, o desejo também, né, por flexibilidade, por explorar novos conhecimentos, por diversificação, né, é cada vez maior também. E então eu acho que, né, é uma iniciativa fundamental. A plataforma ficou excelente, né, a plataforma de altíssimo nível, ela não perde em nada para outras grandes plataformas que a gente vê aí, né, comercializando cursos, né, cursos às vezes até muito caros, e o pessoal vai contar com cursos elaborados por profissionais altamente especializados, né, cursos, tem um portfólio lá muito interessante, né, quem pôde ver lá o edital, os cursos que já foram aprovados, cursos em todas as áreas do conhecimento, com professores doutores mestre doutores na área, então a gente imagina o altíssimo nível de qualidade, né, de conteúdo que esse portal vai ofertar para a população, né, e como eu falei, eu entendo que temos conversado muito, né, as 3 pró-reitorias, né, ensino, pesquisa e extensão, a respeito do esforço que a gente precisa fazer para consolidar o IFMG enquanto um centro de referência, né, em atualização, em qualificação profissional, manter um vínculo com o nosso egresso, e a plataforma, acredito que é uma forma muito valiosa da gente manter esse vínculo com o egresso, dele sempre voltar ao IFMG, dele nos visitar, né, para um curso curto, né, para um tiro curto, e para um novo aprendizado. Então, eu parabenizo mesmo aqui, né, mais uma vez, a Pró-Reitoria de Extensão, e desejo todo sucesso, né, que a gente vê que o Mais IFMG, cada dia, fica um pouco maior, né, agora temos aqui a rádio, e tantos outros projetos que, né, estão por vir, né, e que vão tornar esse programa, né, um programa fundamental para o nosso Instituto. Fernando, falando um pouco ainda, né, sobre o seu curso que você ofertará no IFMG, ele tem um forte apelo, como você disse, para a capacitação de professores, que especialmente na educação básica, que desempenham aí na educação básica um papel essencial. Afinal de contas, não há como se falar em pós-graduação, inovação e em pesquisa se a base educacional desde os primeiros anos da escola não for também apoiada e valorizada. Inclusive, existem algumas experiências mundo afora muito interessantes em que a própria educação básica se constitui também de um processo de aprendizagem baseado na pesquisa. Fernando, na sua opinião, essa estratégia de aprendizagem baseada na pesquisa é interessante? E ainda eu pergunto também, o próprio PIBID, Programa de Iniciação à Docência, que você já atuou em Ouro Preto, caminha também muito nesse sentido? Esse tema é muito instigante e é um tema para o qual tenho, né, um desejo de me dedicar cada vez mais na atuação na Pró-Reitoria, especialmente
nesses tempos, né, onde a gente vê o nosso orçamento encolhendo, eu acho que urge, né, cada vez mais a gente discutir a curricularização da pesquisa e a importância de fazer a pesquisa científica ser algo que todos os nossos estudantes, né, não só apenas os nossos bolsistas que estão ali diretamente trabalhando com os nossos pesquisadores, mas todos os nossos estudantes, de alguma forma, possam entrar em contato com o método científico e a pesquisa no desenvolvimento do seu curso, né? A gente tem aí um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão de aplicação, né, do Plano Nacional de Educação para a curricularização da extensão, né, em 10% do currículo, e temos seguido nessa discussão, né, tanto dentro do IFMG, como também fora, no Fórum de Pró-Reitores do CONIF, a respeito das estratégias de curricularização da pesquisa, e é uma meta que eu tenho, né, nesse tempo em que estarei aí à frente da Pró-Reitoria, de avançar e tentar fazer a aplicação, né, de um projeto de curricularização da pesquisa. E eu acho muito interessante realmente essa associação com o PIBID. Ele tem uma semelhança, né, muito forte com né, assim, quem vê assim, o PIBID acha que, né, há uma semelhança com aquele estágio que o estudante, né, precisa fazer, o estágio obrigatório que ele faz ao final do curso, mas o PIBID tem uma ideia muito interessante, que é de oportunizar o contato direto com os estudantes, com a docência, né, com as alegrias e os desafios de ser professor, logo nos primeiros momentos, né, logo ali no primeiro período, no primeiro semestre do curso. E o que a gente vê com a experiência prática do PIBID, né, é que ao vivenciar a escola, não só de ouvir falar da escola, de ouvir falar no curso, mas de se envolver com a escola, de se envolver com o estudante, de se envolver com projetos, de colaborar com os professores no desenvolvimento, no aprendizado, a paixão pela docência, né, e a clareza também sobre os desafios da docência ficam nítidos, né, na experiência do graduando, do licenciado, né. E a experiência que eu tive, honestamente, não é de pessoas que ficam frustradas, né, porque é muito desafiador o trabalho do professor, mas é de pessoas que realmente entendem, né, o tamanho do problema, né, o tamanho dos desafios, mas se apaixonam, né. A nossa profissão, infelizmente, é uma profissão apaixonante, né. A gente, todo professor tem esse sentimento, né, de que faz algo relevante, né, porque trabalhar em educação é relevante, trabalhar com os estudantes, na troca de conhecimento, é algo que nos enriquece, que nos enobrece. Então, eu acho que o PIBID é muito importante porque ele traz essa perspectiva para os nossos alunos ali das licenciaturas, logo nos momentos iniciais, né. Então, é questão, né, existe esse paralelo mesmo, né, que é a importância de entender essas coisas na aplicação prática desde os primeiros momentos. Então, faço votos que esses programas, né, permaneçam, né, que esse investimento continue, porque ele tem um papel fundamental, né, na formação de professores no Brasil hoje. E eu queria dizer que, muito em breve, o Extensão Entrevista irá também contar com a presença dos responsáveis no IFMG pelo PIBID, pela residência pedagógica e por outros projetos que fortalecem a formação do professor. Oportunamente, a gente está convidando e vai recebendo os atores que constroem essa história belíssima da educação dentro do IFMG. Fernando, agora uma curiosidade a seu respeito. Além de toda esta experiência como docente na licenciatura em Geografia e como pesquisador na área de demografia, nós ficamos sabendo que você gosta muito de estatística e, mais recentemente, tem se dedicado ao estudo da programação. Como é que surgiram essas outras paixões? Elas podem parecer, num primeiro momento, distantes da sua formação, porém, certamente devem aí possibilitar um viés, inclusive interdisciplinar, muito interessante nas coisas que você faz. Já está programando, Fernando?
Ai, bom, esse contato com a programação, basicamente, né, eu tenho tentado fazer um investimento pessoal, enquanto eu estou aqui, né, nesse interstício entre o exercício, né, diário da pesquisa e da docência, né, e aqui na gestão, eu tenho tentado me dedicar, né, à linguagem Python, que, na verdade, é para fazer o que eu já faço, né, eu sempre trabalhei com algumas plataformas, né, que tem licenças caras, né, e o que é o SPSS, né, especialmente o SPSS e o SAS, né, que fazem, né, o trabalho com bancos de dados populacionais, né, o censo demográfico sempre foi o meu banco de dados preferencial, né, a maioria dos meus trabalhos de pesquisa é explorando o censo demográfico, e já tem alguns anos que, felizmente mesmo, a gente tem essas linguagens de programação, de código aberto, que tem popularizado, né, o uso de dados, tem popularizado metodologias, né, então você baixa esses programas gratuitos, baixa bibliotecas e faz exploração. Então, eu comecei atuando no R, né, tentando aprender o R ali no doutorado, mexi um pouco, mas depois que eu descobri o Python, né, não sei, questão de preferência pessoal mesmo, como o Python é uma linguagem mais completa, né, que ele permite tanto pelas suas bibliotecas, né, explorar a análise de dados, e aí que eu tenho feito mais investimento em aprendizado, já tenho conseguido, né, fazer algumas coisas, né, o Python também permite trabalhar em desenvolvimento, e aí eu estou tentando ainda, né, estou aprendendo, mas tem sido muito gratificante, né, assim, é a nossa vida como professor, né, a gente não para de aprender, todo conhecimento novo, né, a gente fica empolgado, e eu estou vivendo isso agora, né, empolgado com as possibilidades, né, até que essas linguagens têm, né, da gente produzir as análises de dados e também conseguir fazer a partir delas visualizações interessantes, né, websites e tudo mais. Quem sabe um dia, né, eu chego lá, mas ainda preciso de muito estudo. São paixões que seguem surgindo na nossa vida, afinal de contas, apesar de professor, eterno aluno, não é? É isso mesmo. Fernando, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, conversando com os ouvintes da Rádio Mais e FMG, no Extensão Entrevista, falando sobre esse importante tema, o tema da pesquisa dentro do IFMG, a pesquisa científica no IFMG e, claro, essa defesa da ciência. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela entrevista de hoje. Márcio, eu que agradeço, foi um momento muito agradável aqui contigo, e vamos em frente, né? Eu desejo aí muita saúde a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos estudantes. Eu desejo que a gente possa, em breve, né, em condições melhores, né, com a segurança de todos garantida, voltar a nos encontrar, voltar a ter esses momentos juntos, né, com os estudantes. A gente tem, no meio da educação, existe muito afeto, né, e o afeto prescinde do contato, né, da gente estar junto, da gente estar perto. Isso tem feito muita falta, né, para todos nós. Então, no desejo aí de momentos melhores, né, para todos, eu me despeço aí da comunidade e agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho aqui com vocês. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Eu conversei com o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG, Fernando Braga, que falou com a gente sobre pesquisa científica no IFMG. Fiquem ligados na programação da Rádio Mais IFMG e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Rádio Mais IFMG.